Lá em Hong Kong, movimentos pró-democracia envolvem Joshua Wong. Diz que não podem nos derrotar depois de ter havido a detenção. A Gabriele Guimarães explica pra gente. Joshua Wong, figura do movimento pró-democracia de Hong Kong, foi detido e libertado sob fiança. Ele será apresentado ao tribunal local no dia 30 de setembro. O ativista assegurou que não tem qualquer arrependimento sobre a participação nos protestos dos últimos anos na região administrativa especial da China, contra a ideologia autoritária da República Popular Chinesa. Wong disse ainda que a sua missão é fazer com que a voz de Hong Kong seja ouvida, ainda que isso implique uma nova prisão, como aconteceu em 2017 e 2019. E aí, Zaidan, a situação tende a ficar ainda mais tensa? Ele vai ter esse julgamento, né? Ele pagou fiança, por isso pôde deixar a prisão, mas será julgado, tudo indica, no dia 30 de setembro, já a data para que ele se apresente à justiça em Hong Kong. Por enquanto, está sujeito apenas que a legislação de Hong Kong permite, ele pode pegar até 5 anos de cadeia, simplesmente por participar de manifestações não autorizadas, e mais 1 ano porque, veja que ironia nestes tempos, né, por usar máscara, já que é uma legislação que impede que os manifestantes usem máscaras, né, para não serem identificados. Nesse tempo em que o mundo inteiro tem usado máscaras, há uma lei que foi imposta a Hong Kong pela China proibindo o uso de máscaras nas manifestações. Claro que máscaras que escondem todo o rosto. Isso pode dar mais 1 ano de cadeia. Agora, o maior risco que ele corre é que seja a sua condição enquadrada na legislação de segurança nacional imposta pela China a Hong Kong. A China está desrespeitando o que ela assinou. O Estado chinês está desrespeitando o seu compromisso com o Reino Unido quando da devolução de Hong Kong. Isso aconteceu em 1997. Tony Blair era o primeiro-ministro do Reino Unido, mas, na verdade, estava ali apenas confirmando, ratificando, assinando um acordo que já havia sido preparado nos tempos de Margaret Thatcher, que teve reuniões ali com Deng Xiaoping. E a China se comprometeu a não mudar qualquer coisa na ordem jurídica, política, econômica e institucional de Hong Kong até 2047. Estava na cara que não respeitaria e não respeitou. Hoje a ditadura chinesa já tem seus mecanismos de controle estabelecidos em Hong Kong, inclusive sobre o poder da atual governadora de Hong Kong, sobre o parlamento de Hong Kong, inclusive impedindo a eleição direta, e cada vez mais reprimindo manifestantes. Então o que acontece com o Joshua Wong é, na verdade, uma espécie de recado. Ditaduras gostam disso, né? Você pega alguém ali que é punido e com isso você passa um recado aos outros manifestantes. Há sempre o risco para a ditadura de aquilo ser visto como um símbolo, um mártir ou um candidato a mártir e até alimentar as manifestações. Lembrando que o julgamento está marcado para 30 de setembro, ou seja, véspera do chamado Dia Nacional Chinês, porque 1º de outubro é quando a China comemora a Revolução de 1949. O Joshua Wong, nesse vídeo que ele enviou, inclusive para a imprensa portuguesa, né, ele fala, Ronald, que os manifestantes e os que lutam pela democracia em Hong Kong não serão derrotados. Mas é uma perspectiva, lamentavelmente, é preciso enxergar assim, muito otimista. É muito difícil, não há como os manifestantes resistirem ao avanço dos mecanismos de vigilância e policialescos da ditadura chinesa. A China avançará cada vez mais contra a liberdade que há em Hong Kong. Ela só não quer mexer no sistema econômico. Porém, isso já tem provocado prejuízos. Por exemplo, o status especial que Hong Kong desfrutava com os Estados Unidos em termos financeiros, de aplicações financeiras, e grande parte, 60% do capital que entra na China, passa por Hong Kong. A China sofrerá consequências financeiras disso. Nada irremediável, mas sofrerá. Mas é a única coisa que ela não quer mexer. É na condição econômica, de mercado financeiro, principalmente de Hong Kong. Mas a China avançará, sim, cada vez mais
contra a democracia em Hong Kong, contra a liberdade do povo de Hong Kong. Haverá protestos mundo afora, no Reino Unido e nos Estados Unidos principalmente, mas nada disso será suficiente para deter a opressão da ditadura chinesa sobre a população de Hong Kong. Ronald.